Você ama Jesus Cristo, você tem um desejo no seu coração ardentemente de buscar ao Senhor, de orar, de jejuar, de conhecer mais a palavra de Deus, de se entregar para Deus, de conhecer os mistérios que estão no coração do Pai, mas você sente que tem um bloqueio, uma oposição, e aí de fato você não consegue romper espiritualmente, sempre está sentindo aí uma fraqueza espiritual, um desgaste, não consegue fazer aquilo que você realmente deseja no seu espírito, que é orar, mas você não consegue orar. Você deseja se consagrar, mas você não consegue se consagrar. Você deseja meditar na palavra, mas você não consegue meditar na palavra. Opa, o que está acontecendo? Se eu amo a Cristo, eu entendo que isso é verdadeiro, é real para a minha vida, que faz parte, que deve fazer parte da minha jornada, da minha caminhada, mas de fato eu sinto que existe um bloqueio que me impede de vivenciar tudo isso. É sobre isso que eu quero falar hoje com você, né? Sobre o espírito vivificado, a libertação espiritual. Ela é uma chave poderosa, esse processo de santificação espiritual, para que o nosso espírito esteja fortalecido e vivificado. Então, é sobre isso que eu quero hoje estar conversando com você, e esse vai ser mais um tempo de restauração espiritual para a sua vida. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo a esse canal. Você está na Hora do Valente. Eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia para trazer essa palavra que vai gerar uma ruptura no mundo espiritual e te conduzir a uma restauração espiritual. Essa é a minha missão. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e eu estou aqui para o cumprimento dessa missão, que é conduzir a você em um processo de restauração espiritual, a fim de que você possa vivenciar a vida plena e abundante prometida por Cristo Jesus aos filhos de Deus, tá bom? Então, se você está aqui, esse conteúdo vai ser relevante para a sua vida e vai abençoar a sua vida. Que você possa ter um espírito quebrantado, amém, disposto a servir, a ser um agente de Deus para alcançar mais vidas, porque esse conteúdo também pode ser uma resposta de oração para muitas pessoas que estão aí hoje enfraquecidas, tentando se levantar e têm encontrado tantos bloqueios espirituais. Então seja um agente de Deus clicando aí nesse aviãozinho, amém, e enviando, compartilhando esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Você também pode tornar esse conteúdo muito mais relevante quando você deixa o seu like. Então comece a botar aí 1 milhão de coraçãozinho, porque dessa forma o YouTube e o Instagram entendem, compreendem que esse conteúdo é relevante, e ele começa a entregar e começa a chegar mais pessoas aqui para poder ser alcançado por esse conteúdo. Então obrigada aí você que já está deixando o seu like aí, que Deus te abençoe poderosamente, amém? E deixa aí o seu comentário no final desse conteúdo. Eu vou estar te aconselhando, te direcionando, amém? Abençoando a sua vida. Então deixa aí o seu comentário, escreva aí para mim. Eu quero conhecer você e saber como que tem sido a sua caminhada na fé. Você tem conseguido romper? Você tem conseguido manter uma vida de devocional diária, orando diariamente, buscando ao Senhor? Ou você tem sentido fraquezas, oposições, bloqueios, né? Pastora, eu faço votos internos, não, eu agora vou todo dia orar, vou ter um tempo com Deus, vou meditar na palavra, mas parece que tem um bloqueio, uma oposição, que eu não consigo, algo que me impede. Então coloque aí pra mim, tá bom? Para que eu possa te conhecer, e aí a gente vai estar edificando, amém, o corpo de Cristo através do seu testemunho e através do direcionamento profético que eu vou estar trazendo para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, gente. O espírito humano precisa estar vivificado, e quando o nosso espírito humano está vivificado, ele está vivificado para Deus, amém? Nós somos tricotômicos, nós somos um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. Então quando o Espírito Santo de Deus, ele entra na nossa vida através
do novo nascimento, né? A gente precisa nascer da água e do Espírito. Se você já passou por isso, você entregou a sua vida pro governo, né, do Senhor Jesus Cristo, se você se batizou nas águas, testificou publicamente a sua fé, né? Você se fez um em Cristo Jesus. Então, nesse momento, você foi transportado do império das trevas, você foi trago por Deus e foi conduzido, foi colocado nesse lugar de luz, né? Da revelação do Evangelho de Deus para a sua vida. Então, nesse momento, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus, ele começa agora a acessar o teu espírito, né? Então, outrora nós estávamos mortos, né? Nós estávamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, por causa da queda adâmica, e por Cristo Jesus nós somos reconciliados, nós somos ligados novamente na vara, né? Aliás, como vara, nós somos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e somos vivificados nele. Então, esse é um processo que todo cristão deve passar. Amém? Então, o nosso espírito humano, ele faz parte de nós. Nós somos trino. A gente não vê o espírito. Você vê a matéria, você vê o corpo, mas o espírito existe. Amém? E aí, esse espírito, ele precisa se tornar vivificado para manter viva a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com o Pai. Então, o Espírito, ele vai produzir em nós muitas coisas. Esse Espírito vivificado, né? Ele vai trazer um Espírito que vai se submeter a Deus. Quando o nosso Espírito é vivificado, a gente começa a se submeter. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muitas pessoas buscando passar por um processo de libertação espiritual. Eles compreenderam que a vida deles não está rompendo, não está fluindo. Eles não estão vivenciando as promessas de Deus e compreendem que existe alguma coisa na espiritualidade que não vai bem. Ou seja, eles entendem e compreendem, né, pela fé e pelo intelecto, de que eles estão bloqueados espiritualmente, mas muitas das vezes não entendem que o primeiro passo para que nós possamos passar por um processo de libertação espiritual é a sujeição a Deus. Por isso que as pessoas, elas ficam atrás de técnicas, através de métodos, através de homens, né? E elas acham que isso vai ter resposta, que isso vai ter resultado. Pastora, me dá uma pauta de oração, ora aqui por mim, para que a minha vida rompa. E o nosso rompimento, ele acontece através de uma sujeição e de uma submissão ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Se eu não sujeito a minha vida, a minha alma, o governo da minha vida para Deus, para o Espírito Santo de Deus, o diabo, ele continua prevalecendo, ele continua me bloqueando, ele continua agindo em muitos setores da minha vida, porque outrora nós demos base legal, direito legal para ele. Então eu preciso me submeter. Agora, se o meu espírito, ele está enfraquecido, se o meu espírito, ele está mortificado, se o meu espírito não foi vivificado pelo poder do Evangelho de Deus, então certamente eu não vou conseguir me sujeitar a Deus. E aí a gente vê pessoas que estão há anos e anos e anos dentro da igreja, mas não conseguem de fato viver a palavra de Deus, se submeter a Deus, se sujeitar a Deus. Amém? Então o Espírito vivificado tem esse poder, né? Ele vai, quais são os benefícios, as virtudes e as características de um espírito vivificado? Esse espírito está se submetendo a Deus, se submetendo à palavra de Deus. Esse espírito, ele pode
também perceber as coisas que estão acontecendo na esfera espiritual. A palavra de Deus diz que o homem carnal se inclina para as coisas carnais, mas que o homem espiritual se inclina para as coisas do espírito. Então a gente começa a discernir, compreender as coisas através do espírito. A gente percebe aquilo que está acontecendo na esfera espiritual, ou seja, nós temos um discernimento do espírito. A gente consegue perceber a esfera espiritual, a atuação, se aquilo está fluindo de Deus ou se aquilo está procedendo de um espírito de engano. Quantas pessoas enganadas nesses últimos tempos, quantas pessoas indo atrás de ventos de doutrinas, quantas pessoas, estão aí seguindo a Piton, a Ifan, a demônios enganadores, a falsos mestres. Por quê? Porque não tem o discernimento do espírito. Quando o nosso espírito está vivificado, gente, esse discernimento ele é tão apurado, a gente consegue discernir até mesmo aquilo que está acontecendo no espírito da outra pessoa. A gente sabe quando essa pessoa está mentindo, quando essa pessoa está agindo sobre uma forma de manipulação. A gente consegue até discernir pensamentos. O Espírito Santo de Deus, meu Deus, já fez tanto isso comigo. Às vezes eu entro num ambiente, eu consigo perceber aquilo que está acontecendo dentro daquela esfera. Às vezes eu vou falar com alguém e se a pessoa está debaixo de um pensamento ruim, às vezes até com uma malignitude, pensando mal, ao meu respeito, eu já consigo discernir ali aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está ativo, ele está ligado, ele está fluindo no meu espírito, porque o meu espírito foi vivificado. Então, outra característica de um espírito vivificado é que esse espírito está sempre glorificando ao Senhor em todo lugar, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Esse final de semana eu tive a possibilidade de descansar um pouco com a minha família. Eu estava muito cansada, minha voz já estava bem ficando fraquinha, de muitos compromissos ministeriais, são mentoria, atendendo pessoas o dia todo, igreja, vim de uma festividade da igreja, recebendo ministros na minha casa, preparando a festividade, enfim, estava muito cansada. E Deus preparou um momento para que eu pudesse estar com a minha família, descansando. E o que eu fiz ali naquele descanso? Tudo que eu faço, eu glorifico ao Senhor. Nós oramos para sair de casa, nós oramos durante a viagem, nós abençoamos vidas por onde nós passamos, aonde nós estivemos, nós ofertamos em vidas, nós oramos por pessoas que nos pararam para vender coisas para a gente na rua, na hora de um almoço. O Espírito Santo de Deus nos levou ali a se conectar com o coração, a liberar palavra profética, a abençoar, e tivemos um final de semana abençoado. Deus nos abençoou tão grandemente, tão poderosamente, amém? E hoje eu estou aqui com a minha força renovada, estou aqui para ministrar para a tua vida, porque quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, um espírito vivificado, ele adora o Senhor, ele exulta o Senhor em tudo que ele faz, em todo momento. Um espírito vivificado, ele muitas das vezes, ele pode se angustiar, ele pode ficar perturbado, devido a algum nível, que ele entrou ali, de contaminação espiritual, de influência maligna. Ele vai sentir também, existe essa testificação, nós estamos sensíveis, a gente muitas vezes vai orar por alguém, vai sentir aquela carga, entrou no ambiente espiritual, a gente também sente aquele peso espiritual. Então, isso por quê? Essa sensibilidade? Por causa do espírito que está vivificado, tá bom? Então, a gente tem esse discernimento. O espírito, ele é determinado, ele é ousado. Alguém que tem um espírito vivificado é alguém, meu Deus, que ousa em fé, que caminha, amém, que não teme palavra contrária, não teme palavras de maldições, não teme o homem, não teme afronta, não teme calúnia, não teme a difamação, não se paralisa por nada.
nada. Por quê? Porque ele sabe que o Espírito Santo é aquele que garante, que respalda, que abre caminho. Amém? Então ele é ousado e determinado, mas ele não é teimoso, ele é quebrantado, ele está sensível para se submeter. Quando o Espírito Santo de Deus fala não, ele acata. Quando ele diz para, ele acata. Por quê? Porque ele está sensível. O espírito quebrantado, ele canta, ele louva, ele adora o Senhor em todo o tempo. Amém? O espírito vivificado, ele flui através do amor do Pai. Amém? Ele caminha em fé. A palavra de Deus diz que nós não vamos caminhar por vista, mas nós vamos caminhar na fé do Espírito Santo de Deus que nos dá. Amém? A fé vem por ouvir. Hoje você está aqui, sua fé está sendo ativada nele. Um espírito vivificado, ele caminha em sabedoria e também um espírito de revelação. Você imagina, né? Eu tenho lá meus mentoriados. Gente, aqui deve ter mentoriado meu, né? Me dá um alô aí. Quem é meu mentoriado aqui que tá aqui comigo? Então, assim, nós temos um grupo, né, de mentoria. E aí eles colocam lá as suas demandas espirituais, fazem perguntas. Meu Deus, eu não posso responder de mim mesma. Eu preciso responder sobre a luz do Evangelho de Deus. Porque o Evangelho é poder. Eu não respondo naquilo que eu sei, não é o meu achismo, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus encaminha, dirige. Amém? Luciana tá aqui, glória a Deus. Não é assim, Luciana? Vocês perguntam, eu vou lá e respondo. Mas eu respondo segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus me concede. É um espírito de sabedoria e de graça. Pastora, eu sonhei com isso. Pastora, eu passei por isso. Pastora, eu tive essa experiência. Então eu dependo de que? Exclusivamente do Espírito Santo de Deus, que me dá revelação, que me dá autoridade, que me dá poder. Irmão, se não fosse isso, eu não teria graça para estar de pé, para suportar essa carga, para poder aconselhar, direcionar, impulsionar. Amém? As vidas que o Senhor me confiou. Amém? Para estar aqui ministrando sobre a tua vida. E por que eu estou aqui? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está fluindo em mim, porque o meu espírito foi vivificado. Amém? Então, quando nós temos um espírito vivificado, a gente flui na função do Espírito. Quais são as funções do Espírito? Intuição, comunhão e testemunho. Eu começo a agir através de uma revelação, de uma intuição. Eu sou ativada pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Essa é uma função do espírito humano, mas ativada pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu vou ter os meus sentidos espirituais ativados e fluir nesses sentidos, né? Os nossos 5 sentidos naturais, amém? Eles, na verdade, eles são, né, um elo, né? Também estão falando sobre os nossos sentidos espirituais, amém? Então, muito mais importante que a gente ter o nosso sentido natural, que é muito importante para nós, são os nossos sentidos espirituais, porque não vamos esquecer, é o espiritual que comanda e determina aquilo que está acontecendo no natural, amém? Então, a gente flui nesse dom, no dom de conhecimento, no dom de discernimento do Espírito, amém? Porque isso é despertado pelo Espírito Santo de Deus. Então a unção do Senhor, essa mesma unção que desata, que quebra jugo, ela vem em nós e desperta em nós, amém? E a gente consegue alcançar a compreensão daquilo que está acontecendo na esfera espiritual, no mundo espiritual, amém? Quantas pessoas perdidas, por quê? Porque elas só conseguem ver e contemplar aquilo que está acontecendo na esfera natural, e elas não entendem que, na verdade, o que está acontecendo natural é o resultado, o reflexo daquilo que está acontecendo no espiritual, amém? Então, a gente também caminha sobre a função, outra função do Espírito é a comunhão. O Espírito Santo de Deus, ele começa a atuar
atuar em nós através do nosso espírito, porque Deus é espírito, por isso que ele o procura, aquele que o adore em espírito e em verdade. João 4, 23, 24 vai falar sobre os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então, essa adoração é parte essencial da nossa comunhão com Deus. E o que acontece quando você tem esse espírito quebrantado de comunhão, de adoração, de unidade com o Pai, que adora em espírito e em verdade, não por uma religiosidade. Amém? Eu não levanto a mão e faço oração bonita quando eu estou na sua frente. Eu levanto clamor quando eu estou no meu secreto, no quarto com Deus. Amém? Hoje eu estou aqui, agora eu estou aqui, mas eu já tive o meu momento de comunhão com o Senhor. Nessa manhã eu já meditei na palavra de Deus, eu já chorei, eu já clamei, eu intercedi até mesmo por você, né? Eu não sabia nem quem estaria aqui, mas o Espírito de Deus já sabia, então eu já intercedi por você antes de chegar. Ah, pastora, tu não ora quando começa? Claro que eu já orei antes. Eu não orei contigo, mas eu já orei antes, porque eu tenho uma vida de oração. Por quê? Porque o Espírito, ele está vivificado. Amém? E aí o que acontece quando o nosso Espírito está vivificado, irmãos? O que acontece? Os demônios são bloqueados através dessa comunhão que nós temos com Deus. Amém? O que acontece? Os demônios, eles são impedidos, bloqueados, né? Esse fluxo, né? Essa ativação demoníaca, essa onda que vem para tentar nos paralisar, bloquear, reter as bênçãos de Deus sobre a nossa vida é bloqueada, paralisada quando nós temos uma comunhão diária. Não é orar um dia sim, um dia não, mas fazer disso o seu estilo de vida. Então, pastora, mas eu não sei orar, mas eu oro até que eu aprenda a orar. É orando que se aprende a orar. Pastora, mas eu não tenho vontade, eu estou enfraquecido. Então, por isso mesmo a gente precisa fazer toda a força necessária. A gente vai por fé, né? E não por vontade. A gente se levanta, a gente ora, a gente jejua, a gente busca, até que a vontade comece a vir, até que a fome comece a vir, até que o desejo comece a ser ativo em nós e a gente começa a se mover pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E o que acontece? Nesse momento onde eu tenho comunhão com Deus, começa a existir uma purificação, uma renovação do nosso espírito, porque os rios de águas vivas começam a fluir no nosso interior e a gente já vai se purificando. A gente vê a igreja primitiva, tantos testemunhos de cura, milagre, restauração, a operação do poder de Deus, amém? Pastor, eles não faziam mapeamento espiritual, não faziam check-up espiritual, por quê? Porque eles tinham comunhão com o Espírito Santo. Deus continua nos dando chaves espirituais, né, de restauração espiritual, de libertação espiritual. Agora, por que nós precisamos passar por um processo de libertação espiritual? A libertação espiritual é a pá do Espírito Santo que vai remover todo o lixo, porque outrora nós colocamos lixo no nosso interior, amém? E aí nosso espírito foi sendo mortificado e a gente precisa agora ter a nossa renovação, a nossa purificação, né? Outra função do espírito vivificado é o testemunho. Então a gente começa a testemunhar sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. O espírito humano vai testificar sobre a obra de Deus nele mesmo, né? Aquilo que Deus está operando, aquilo que Deus está fazendo, e ele vai testificar a palavra. Salmo 119, 14 diz: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija em grandes riquezas. O salmista, ele diz que não existe coisas mais preciosas do que ele se regozijar em Deus e na palavra de Deus. Então o espírito vivificado, ele se regozija, ele se alegra com a palavra de Deus e ele testifica. É muito importante.
Outra coisa que era muito comum na igreja primitiva, né, era o testemunho. As pessoas testemunhavam. Hoje o diabo tem roubado testemunho, tem colocado lamento, murmuração, reclamação, queixa. Oh, meu Deus, quanto crente queixoso, reclamão, murmurador. Por exemplo, Deus abre uma porta para você ser abençoado. Quantas pessoas, às vezes eu vou e faço um treinamento, irmão, gratuito. Aí a pessoa vai lá, depois reclama, murmura, né? Ela tá recebendo, né? Você foi abençoado por Deus, você tem vida, você tem fôlego de vida. Deus te deu morada, Deus te deu roupa, Deus te deu saúde. E a alma humana tá sempre descontente por causa das feridas, por causa das contaminações, e tá sempre murmurando, reclamando. Meu Deus, há poder no sangue do Cordeiro. Seja grato ao Senhor e testemunhe daquilo que Deus tem feito. Testifique sobre o poder de Deus. Quando a gente enfrenta, né, tribulações, a gente tem essa experiência. Quantos desertos nós já passamos, né? Deserto não é morada do cristão, mas é um lugar de passagem. A gente passa para ganhar estrutura, para aprender. Lá em Oséias vai dizer: te conduzirei, te atrairei para o deserto e ali eu falarei ao seu coração. Sabe, às vezes nós estamos em lugares de muito tumulto, né? São muitas vozes que estão gritando, a gente não consegue ouvir a Deus. Então o método que o Espírito Santo de Deus ele encontra para ministrar o nosso coração é nos levar para o deserto. Então nós passamos por tribulações, por dias maus, mas a gente venceu. E todas as vezes que a gente vence um momento difícil da nossa vida, isso tem que ser uma força, amém? Para que a gente possa prosseguir e avançar. E nós precisamos testemunhar sobre as grandezas de Deus, amém? E isso também vai ser o quê? Um registro, um memorial no nosso coração. Um registro de que o Deus Todo-Poderoso que fez no passado vai fazer agora. Então eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Eu declaro que os espíritos estão sendo ativados agora. E eu declaro que em nome de Jesus, o Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que ele já fez, os milagres, a graça. Oh, meu Deus, os livramentos, para que você possa ser vivificado, encorajado, fortalecido nessa tarde e compreender que o que Deus fez no passado, ele vai fazer de novo, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então o que o testemunho faz, gente? O testemunho derrota os demônios. O testemunho vence os demônios. O testemunho esmaga a cabeça da serpente. Apocalipse 12:11 diz: eles venceram o acusador dos irmãos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Então pare de se lamentar, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de questionar, porque tudo isso são portais espirituais estabelecidos com demônios e que vão mortificar, aprisionar, bloquear a sua vida espiritual, a fim de que você não viva a uma restauração e não viva os planos e a missão que Deus tem para a sua vida. Testemunhe sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. Quando você lamenta, reclama, murmura, se apega a você um espírito de autocomiseração e você fica ali, a gente fica lambendo as nossas feridas, né? A gente fica dando atenção às circunstâncias desfavoráveis que nós vivemos e a gente deixa de olhar para o novo, para aquilo que está adiante de nós, né? A autocomiseração, ela vem por causa de um coração cheio de ego, cheio de egocentria, né? Por causa do orgulho, né? Então a gente deixa de testificar o poder do evangelho, né? De falar da verdade do poder, de despojar o inimigo para dar base legal para ele. Então nós fomos chamados para assumir uma posição no mundo espiritual, amém? A gente não pode permitir que o inimigo ele venha ocupar o nosso interior e destruir,
né, os planos que Deus tem para as nossas vidas. Quem dá base legal? Somos nós mesmos, tá bom? Então, o inimigo vem toda vez que tem murmuração, quando tem reclamação e queixa. Então, assuma um espírito vitorioso, independente do que você esteja vivenciando hoje, você tem um Cristo ressurreto. Foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir e aniquilar toda a obra de Satanás. Então, o que nós temos que buscar? O vento do Espírito Santo, o vento da libertação, da renovação espiritual, porque o Espírito vivificado, o Espírito Santo de Deus fluindo em nós, ele vai trazer o que? A libertação, ele vai trazer a renovação, amém? E a palavra Espírito no hebraico é ruach, no grego pneuma, que pode ser traduzida por vento, fôlego, espírito, amém? Então a gente está se referindo aqui a seres espirituais, amém? Quem é o espírito? Deus, ele é espírito, anjos são espírito, demônios são espírito, e o ser humano também é um espírito, amém? Então o Espírito Santo de Deus vem, esse vento veemente, esse fogo, e nos regenera através do seu poder. O evangelho, ele é poder. Enquanto eu ministro aqui o fogo do Espírito, o vento do Espírito vai tocando em você e ativando, vivificando o teu espírito. O Espírito Santo de Deus, ele quebra o poder da desolação, ele quebra o poder da amargura, ele quebra o poder da escassez, ele quebra o poder das trevas. Amém? Aleluia! Então os demônios, queridos, eles podem vir também em forma de vento. Por quê? Porque eles são espírito, assim como o espírito, né? Ruach, ele vem como um vento. Amém? Os demônios também, eles podem vir em forma de vento, mas ele vem em forma de vento contrário. Então, se tem demônio, tem vento contrário soprando sobre a nossa vida. Então, eles entram na alma da pessoa, assim como o Espírito Santo de Deus se conecta a nós. Os demônios também podem vir se tiver base legal. Então eles vão entrar como esse vento contrário, trazendo morte, trazendo ruína, trazendo escassez, trazendo miséria, trazendo doenças, trazendo enfermidades, trazendo tantos males, né? Arruinando, destruindo, matando, porque essa é a sua função, essa é a sua missão. Agora, a libertação, ela é anunciada pelo plano de salvação. Quando nós caminhamos em Cristo Jesus, nós recebemos o fôlego de vida, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, ativando o nosso espírito, trazendo renovação da nossa mente, trazendo a purificação, restaurando a nossa caminhada. Deus planejou isso para nós. Agora, como que eu faço para vivificar o meu espírito? Oh, meu Deus, primeiro de tudo, eu preciso buscar ao Senhor por isso. Amém? Eu preciso clamar ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha me mostrar os seus caminhos, pedindo para que o Senhor, ele venha me mostrar e me entregar a plenitude da alegria e da salvação. Eu preciso entregar a minha vida, me submeter ao Espírito Santo de Deus, através de sujeição, de submissão, através de comunhão, orando, buscando, adorando, cultivando um estilo de vida espiritual na minha vida, para que a minha vida seja restaurada. Amém? Conhecendo a palavra e me esforçando para aplicar essa palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? E aí, quando eu faço isso, né? Quando eu começo a buscar ao Senhor, aí o Espírito Santo de Deus vem e me convence do pecado, do juízo, da justiça. Então eu começo a confessar os meus pecados. E quando eu confesso os meus pecados, eu trago luz nessas áreas que estavam em trevas, nessas áreas de jurisdição de Satanás. E aí o Espírito Santo de Deus, ele começa a soprar e levar as impurezas. O Espírito Santo de Deus, ele também é fogo, fogo
consumidor, fogo que purifica, né? Ele é o nosso ourives, né? O ouro tem que ser limpo, tem que ser purificado. Então eu começo a passar pelo fogo, eu começo a ser santificado e purificado. Por isso que tem muitas pessoas que não rompem no processo de libertação espiritual. Por quê? Porque por exemplo, elas renunciam, confessam coisas no seu intelecto, mas não houve um verdadeiro arrependimento, né? Muitas das coisas estão lá presas, né? Como orgulho, ego, vaidade, e elas nem sabem que existem. Então, quando você vai buscando a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele traz luz, ele começa a mostrar todo nível de impureza, de contaminação que estava ali. O fogo vai separando aquilo que é santo daquilo que é profano, daquilo que é sujo, daquilo que é limpo, né? Então, a gente começa a se mover pela fé, né? Declarando, né, a vida de Cristo em nós, quebrando os elos, as alianças com Satanás. E aí nesse momento o Espírito Santo de Deus começa a fazer uma varredura e restaurar os nossos caminhos e vivificar o nosso espírito. Eu declaro um espírito vivificado, eu declaro a restauração do Senhor, eu declaro que você vai voltar a chorar, você vai voltar a ter fome e sede de Deus. Eu declaro que o primeiro amor vai voltar. Eu declaro que você vai viver a plenitude da glória de Deus sobre a sua vida, a graça do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque esse é o propósito de Deus para você. Amém, querido, aleluia. Se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Você chegou na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia, para que você possa vivenciar esse tempo de ruptura e de restauração espiritual na sua vida. Amém? Se você deseja, pastora, eu estou aqui e eu preciso de ajuda, eu preciso de acompanhamento, eu preciso que alguém me dê as mãos, minha vida está bloqueada, parada, mas eu quero viver para Deus, eu quero romper em Cristo Jesus, eu quero ser um agente de Deus para minha casa, para minha família, eu quero viver para a glória do Senhor Jesus, eu quero manifestar o reino, mas eu sinto que eu não tenho vivido a vida plena prometida por Cristo Jesus, porque o inimigo, ele tem conseguido de alguma forma bloquear a minha vida. Então, se você deseja um acompanhamento, eu quero te dar a oportunidade de você ser um mentoreado meu, amém? Tem pouquíssimas vagas, tá bom? Abertas para mentoria individual, ok? Nós temos 3 vagas abertas para mentoria individual. Então, a mentoria em grupo, o check-up espiritual está fechado nesse momento, mas na mentoria individual nós temos algumas vagas. Se você deseja esse acompanhamento, eu vou pegar nas tuas mãos, eu vou te conduzir em um processo de investigação espiritual minucioso, vou estar impartindo, liberando, amém, a unção do Senhor que está sobre a minha vida para a tua vida, amém, vou estar ali te acompanhando, vão ser 8 reuniões presenciais de 1h30, 2 horas, aliás, vamos lá, individuais, né, porque eu tenho vários mentoriados até mesmo de outras nações, tá bom? Então vamos lá, são reuniões individuais, onde eu vou estar com você, analisando você. Você vai preencher fichas de anamnese espiritual. Eu vou estar fazendo ali um check-up espiritual da sua vida, um mapeamento espiritual da sua vida. Vou estar guerreando por você, batalhando com você, identificando qual é a verdadeira causa do seu problema, se é uma ferida emocional, se há fortalezas na sua mente, né? Se são cativeiros espirituais, o que é que está acontecendo? Então, nós vamos estar avaliando, eu vou estar avaliando durante esse período, você vai, durante 3 meses, você vai ser acompanhado em um grupo exclusivo de mentoriados, amém? Vai ter
vai ter a ajuda de uma equipe de libertadores que vai estar orando por você diariamente, tá bom? Vai receber muito conteúdo importantíssimos para o seu rompimento, para a sua restauração espiritual. Amém? Vai ser um tempo de ruptura e de restauração. Então, se você deseja, amém, ter um acompanhamento de perto e me ter como sua mentora espiritual para te ajudar a vivenciar esse tempo de ruptura e de restauração, talvez você tenha um chamado na área de libertação. Pastor, eu não sei como começar, eu quero ser uma mentora, pastor, eu quero ser uma mulher que vai ajudar, que vai impartir sobre outras mulheres, sobre a igreja, né? Eu não sei como ajudar a minha igreja, como ajudar a minha família, então eu quero ser esse instrumento de Deus para a sua vida, tá bom? Pegar nas suas mãos e te conduzir aonde você precisa chegar, fazer com que você chegue no seu propósito, naquilo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Então, se você deseja, é só você colocar aí no link Eu Quero. Se você colocar Eu Quero, você já vai receber o link para que você possa estar preenchendo um formulário de aplicação, tá bom? Para concorrer a uma dessas vagas. Por que você precisa preencher? Porque eu não tenho vaga, né? É tempo disponível para atender a toda a demanda. Então a gente avalia e vê se você hoje tem condição para poder estar passando por uma ministração individual, tá bom? E se você quiser, você vai estar colocando lá, tá bom? Tatiana, ela é uma mentoreada minha, louvado seja Deus, glória a Deus, amém, Tati, obrigada por estar aqui, sendo edificada e testificar, amém? Sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida, tá? Então, se você deseja, é só colocar Eu Quero, ok? Se não aparecer nada, de repente, aí der algum erro aí no sistema, me procura no direct que eu direciono você, tá bom? E aconselho você, tá bom? Eu vou estar orando por tua vida. Hoje não teve pergunta nenhuma, vocês estão muito quietinhos. Ninguém perguntou nada. Eu quero abençoar você, orar por você, tá bom? Eu quero declarar em nome de Jesus um espírito vivificado, amém? A força do Senhor, o sopro de Deus, o Roash, tocando agora no teu espírito nessa tarde, tá bom? Então feche seus olhos, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesse momento Tu venha, Senhor, ó Deus, manifestar a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder. Eu me coloco como embaixadora do Teu Evangelho, ministra, Senhor, do Teu Evangelho. Ó Deus amado, Pai querido, nas regiões celestiais com Cristo Jesus, com todos os principados e potestades, hostes espirituais da maldade, debaixo dos meus pés, Senhor, em nome de Jesus, eu aplico o teu sangue, Pai, ó Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, entre essas vidas e toda atuação de demônios, toda perseguição espiritual que caia por terra agora, Senhor, que um caminho seja aberto. Eu declaro um caminho de restauração, um caminho de vida, seja revelado, seja mostrado. Oh Espírito Santo, nos ajuda a confiar, nos ajuda a descansar, que tu venhas agora tocar. Toca agora, fogo, 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 fogo. Eu declaro ruach, 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 cheque, piquitarai. Fogo, 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 vento, 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 vento. Ativa, Senhor, ativa, Senhor. Eu declaro ao Espírito, em nome de Jesus, seja vivificado pelo poder, pelo poder, pelo poder do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, que tu venha, Espírito Santo. Traz alegria, traz vigor, traz esperança. Traz a
força para este homem, para esta mulher. Em nome de Jesus, sustenta eles. Pega eles, Senhor, com a destra da tua justiça. E ensina, Senhor, o caminho a qual eles devem caminhar, o das tuas veredas. Dirige eles em passos seguros, nas veredas perfeitas, em lugar de segurança. Eu declaro que os seus inimigos, Senhor, não deterão, não bloquearão Satanás. Em nome de Jesus, todo bloqueio, toda oposição cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda pedra de tropeço, todo embaraço, tudo aquilo que tem bloqueado, retido, paralisado o fluir de Deus, e impedido que este homem, que esta mulher se levante, e comece a trilhar os caminhos retos, as veredas do Senhor. Em nome de Jesus, eu te amarro agora. Se por um caminho tu entrou, por certo tu vai ter que desaparecer. Eu ordeno em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro caminhos retos. Eu declaro agora em nome de Jesus a falência e a derrota dos inimigos. Em nome de Jesus, eu proíbo todo ataque, toda represária, toda oposição. Em nome de Jesus, que se levanta para tentar impedir o fluir da glória de Deus, Senhor, de sensibilidade espiritual, Espírito Santo. Que nessa tarde eles possam sentir a graça, o toque, o bom perfume, a essência. Quebranta os corações. Que toda a atenção de Satanás seja desviada agora. Pai, essa mente ficou presa nos sofismas, nas mentiras, nos engodos. Em nome de Jesus, essa mente que ficou presa na autocomiseração, na dor, no problema, eu corto agora toda a cadeia, todo o grilhão. Em nome de Jesus, toda a fortaleza seja quebrada agora. Em nome de Jesus, que eles possam perceber a tua plenitude, a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que eles possam caminhar. Em nome de Jesus, eu declaro um caminho sendo aberto, um caminho da graça, um caminho do favor, um caminho da plenitude, um caminho da intimidade, o caminho da comunhão, um caminho da santificação, para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que eles caminhem sobre a luz do teu evangelho. Pai, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Que eles possam caminhar, Senhor, se sujeitando, se submetendo à luz, Senhor, da tua palavra. Senhor, tu conheces os nossos caminhos. Senhor, remove, Pai, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor, dos caminhos tortuosos. Traz luz, Senhor, traz luz. Que tu venhas dissipar todas as trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de ansiedade. Todo peso espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Todo ataque. Em nome de Jesus. Eu ordeno, em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus, receba Narabachou um espírito reto, inabalável, Remanarabachou de força, de sabedoria, de conhecimento, de graça, de unção, de coragem para prosseguir e avançar para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Você sentiu a graça de Deus, a unção de Deus tocando em você aí? Então coloque aí, ó, Sheila já escreveu, glória a Deus, que unção. Aleluia, você sentiu? É do Espírito de Deus. Eu sinto a graça, a virtude, a unção, o poder fluir. E eu declaro em nome de Jesus o fluxo dessa água tocando em você agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio, Ruach.
Seja cheio, narabachou e narai, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senti a presença forte, aleluia. Tá forte, ruache, aleluia. Glória a Deus, Keila, eu recebo, amém. Eu tomo posse, é isso aí. Espírito vivificado, fé em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu abençoo a sua vida, o seu dia. Estaremos aqui novamente na hora do valente. Se esse conteúdo abençoou você, fortaleceu você, envie para o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe, valente de Deus.